O problema é que as pessoas às vezes complicam demais e as respostas da Bíblia são muito mais simples do que a gente imagina. Pode ser dito alguma coisa sobre calvinismo? Essa é a pergunta. Pode ser dito alguma coisa, não pode ser dito muito, porque o nosso espaço de tempo aqui é breve. Mas é claro que essa pessoa está me perguntando sobre a questão predestinista no calvinismo, porque calvinismo é o todo da teologia de Calvino. E todos nós, denominações históricas que vieram do movimento puritano na Inglaterra, essas denominações históricas todas que temos, batistas, presbiterianos, congregacionais, um pouco mais tardiamente os metodistas, nós nascemos todos no século XVII, na Inglaterra, vindo desse movimento puritano separatista que saiu da igreja anglicana. Então, de certa forma, nós somos reformadores também, ou somos protestantes, no sentido de que os conceitos da reforma continuaram sendo defendidos por essas denominações. E não somos porque o protestantismo, na verdade, ocorreu um século antes, no século XVI, somos uma espécie assim de herdeiros da reforma. E esses herdeiros da reforma continuaram preservando todo o conceito calvinista, todos os conceitos calvinistas, muito especialmente o movimento puritano inglês. É claro que então nós somos calvinistas. Começamos a crer na soberania de Deus, é um conceito calvinista. Cremos na queda, na natureza caída, na depravação total, sem autojustificativas diante de Deus para a salvação, isso é um conceito também calvinista, não é? Paulino, agostiniano, calvinista. Agora, eu acho que a pergunta se refere sim a essa questão do predestinismo, da eleição dentro do calvinismo. E eu acho que a pessoa que perguntou está preocupada com isso, como muitas pessoas costumam ficar. Será que eu sou um predestinado e só me converti porque Deus me elegeu para ser convertido? E uma pessoa que trabalha comigo que não se converte é porque Deus não a escolheu? Essa questão de destino e liberdade, ela é uma questão anterior à questão calvinista, predestinista. Esse tema não é um tema teológico inicialmente, é um tema filosófico. Platão já discutia essa questão de destino e liberdade. Até que ponto somos livres? Até que ponto a influência do destino? Aí quando você chega na teologia, você só muda os termos. Em vez de destino, você coloca predestinação, eleição. Em vez de liberdade, você coloca livre-arbítrio. Mas a questão é a mesma. A questão essencial é a mesma. Até que ponto somos livres? Até que ponto há uma destinação para as nossas vidas? A questão toda é a seguinte: a ideia surge para defender a graça. Esta é a questão. Nós não podemos nos salvar. Somos resgatados e salvos pela graça. E aí vem a pergunta de Romanos 9, 10 e 11. Mas como então? Para que serve a lei? E como Deus faria uma coisa dessa? Paulo responde, porque Deus é soberano. Deus, na sua soberania, resolveu salvar pelo que Cristo fez. Resolveu salvar pela graça. E o conceito de predestinação e livre-arbítrio, esses dois conceitos, são conceitos que, de alguma forma, eles podem andar numa harmonia. Isto é, ao mesmo tempo em que Deus quis, por sua soberana vontade, que eu fosse salvo pela graça, essa salvação só se efetiva em mim a partir do momento em que eu tenho uma experiência pessoal de fé. Eu acho que essa combinação, ela precisa ser feita. Há uma coparticipação entre a graça de Deus e a aceitação dessa graça. A fé nessa graça. Vejam que nós não somos salvos pela fé. Tem muita gente que tem fé verdadeira,
Fé autêntica em coisas que não salvam. O Evangelho nunca diz que somos salvos pela fé. O Evangelho diz que nós somos salvos pela fé na graça. Não adianta ter fé em outras coisas, é preciso ter fé na graça. É aí que somos salvos. É aí que somos redimidos. E isso por causa do que Deus resolveu, da maneira como Deus resolveu fazer as coisas dentro da sua soberania. De maneira que esses conceitos existem, são bíblicos. A maneira perfeita como esses conceitos combinam, eu acho que nós nunca vamos poder explicar, assim como não podemos explicar como é que Pai, Filho e Espírito são o mesmo Deus, ou como é que a natureza humana e divina de Jesus acontece ali, na mesma pessoa. São mistérios que a gente não pode explicar. A gente crê, mas não pode explicar racionalmente, logicamente. O fato de Deus ter desejado e querido e ser da sua vontade nos salvar pela graça sem as obras da lei. E o fato de nós confiarmos nessa graça espontaneamente, livremente. Esses dois conceitos se combinam nas Escrituras. Existe a ideia da predestinação, sim, existe a ideia do livre-arbítrio, não são inimigos, eles combinam. E como entender isso racionalmente, logicamente, é sempre um problema. Não temos como explicar isso. A gente só vê que é assim e confiamos na soberania de Deus e na graça de Deus para sermos salvos.